A história começa com um homem misterioso, um ex-agente do governo que agora vive completamente fora do radar. Ele está emocionalmente destruído, sem propósito, como alguém que perdeu tudo que dava sentido à sua vida. Durante uma viagem de metrô, ele observa um grupo de criminosos liderados por Anton intimidando os passageiros. Ninguém reage, todos evitam contato visual, preferindo ignorar a situação a correr qualquer risco. Anton demonstra confiança exagerada. Seu pai é influente e isso faz com que ele se sinta intocável. A tensão aumenta quando o passageiro tenta reagir, mostrando uma arma para intimidar o grupo. Mesmo assim, Anton não demonstra medo. Ele age como se soubesse que nada vai acontecer com ele. Antes que a situação saia do controle, outro passageiro interfere e consegue evitar o pior. Ainda assim, o grupo continua andando pelos vagões, até encontrar o homem aparentemente indefeso. Pela aparência, ele parece o alvo perfeito. Anton se aproxima, começa a provocá-lo e tenta pegar a garrafa que ele está segurando. Mas naquele instante, tudo muda. O homem reage com uma velocidade impressionante, segurando o braço de Anton com precisão. Por um breve momento, fica claro que ele não é quem aparenta ser. Mesmo assim, ele se controla e diz que não quer problemas. Mas isso já é o suficiente para atingir o orgulho de Anton. Irritado, ele manda seus homens atacarem, e esse é o erro deles. Em poucos segundos, o homem neutraliza todos com movimentos rápidos, calculados e extremamente eficientes. No final, ele segura Anton pelo pescoço, deixando claro que aquilo nunca foi uma briga comum. Depois do incidente, todos são levados para a delegacia. É ali que conhecemos a detetive Carter. Ao analisar o caso, Carter percebe que algo não se encaixa. A polícia foi acionada após revisar as câmeras do metrô, mas há um detalhe estranho. O homem recusou qualquer atendimento médico. Quando ela analisa as imagens, entende imediatamente. Ele não luta como um civil. Seus movimentos são precisos demais, típicos de alguém com treinamento avançado. Carter decide interrogá-lo pessoalmente. Durante a conversa, ela tenta fazê-lo falar, sugerindo que ele pode confiar nela. Diz que ninguém aprende a lutar daquele jeito em um treinamento comum e levanta a possibilidade de forças especiais. Mesmo assim, ele permanece em silêncio. Carter então muda de estratégia, deixa claro que ele não está em apuros e comenta que, na verdade, ele foi até moderado demais com os criminosos. Ela começa a falar com base na própria experiência, dizendo que já viu muitos homens como ele, pessoas que, depois de servir, acabam se perdendo. Alguns não conseguem se adaptar à vida normal, outros carregam culpa que não conseguem deixar para trás. Mesmo ouvindo tudo isso, o homem não responde. Pouco depois, um advogado aparece e o leva embora. Mas assim que ele sai, a polícia descobre algo alarmante. As digitais dele estão ligadas às diversas cenas de crime ao redor do mundo. Não é um caso isolado, ele é extremamente perigoso. Do lado de fora, desconfiado, ele questiona o advogado, mas antes de obter respostas, dois homens se aproximam dizendo que alguém quer falar com ele. Sem resistência, ele entra no carro. Após uma longa viagem, ele chega até um homem chamado Harold. Harold demonstra conhecê-lo bem, inclusive o chama por um de seus homens, deixando claro que ele já usou várias identidades. Mesmo assim, diz que seus segredos estão seguros. Harold se apresenta como um milionário e um gênio da tecnologia, alguém extremamente reservado, mas com acesso a informações que ninguém mais tem. Ele então revela algo impressionante. Ele criou uma máquina capaz de analisar enormes quantidades de dados, câmeras de segurança, ligações, e-mails, transações financeiras, tudo. Com base nisso, a máquina consegue identificar padrões e prever atos violentos antes que aconteçam. Após os ataques de 11 de setembro, o governo financiou esse sistema para prevenir terrorismo. Mas havia um problema. A máquina não detectava apenas grandes ameaças, ela também identificava crimes comuns, assassinatos, sequestros, violência entre pessoas comuns. Mesmo assim, esses casos foram ignorados, classificados como irrelevantes. Para o governo, não eram prioridades, para Harold eram. Incapaz de ignorar isso, ele decide agir por conta própria. Mas existe uma limitação. A máquina fornece apenas um número. Ela não diz se a pessoa será vítima ou agressora, e é por isso que ele precisa de alguém no mundo real. Alguém como aquele homem. Para provar que está falando a verdade, Harold aponta a câmera para uma mulher que está ali perto. O nome dela é Diana, e naquele momento ela é a prioridade. Harold explica que a máquina detectou algo envolvendo Diana, mas existe um problema importante. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer, nem qual será o papel dela. Ela pode ser a vítima ou pode ser a responsável. E é justamente por isso que ele precisa de alguém como John, alguém capaz de acompanhar de perto, observar cada detalhe e agir no momento certo. Mas John não acredita em nada disso. Para ele, tudo parece obsessão de um milionário excêntrico, alguém que criou uma teoria complexa demais para justificar o próprio comportamento. Sem confiar em Harold ou a máquina, ele recusa a proposta e decide ir embora. Quando tenta sair, os seguranças bloqueiam o caminho. Mas com movimentos rápidos e precisos, John simplesmente afasta os dois como se não fossem ameaças e segue andando sem olhar para trás. Depois disso, ele muda completamente a aparência, cortando o cabelo e barba para evitar ser reconhecido. Ao assistir ao noticiário, descobre que agora é procurado. O homem que antes parecia uma vítima, agora é considerado uma pessoa de interesse por vários crimes. Sem direção, ele se entrega à bebida até apagar. Durante o sono, memórias do passado surgem, revelando o peso emocional que ele ainda carrega, principalmente ligado à perda de alguém importante. Ao acordar com um toque de um telefone, ele percebe que está preso à cama. Ele atende, mas escuta apenas uma gravação. É Harold, tentando mais uma vez fazê-lo entender. De repente, gritos de uma mulher ecoam pelo lugar.
Sem pensar, John reage imediatamente. Ele quebra o espelho ao lado da cama, usa um pedaço de vidro para se soltar e corre em direção ao som. Mas, ao atravessar a porta, percebe que tudo não passa de uma gravação. Harold o espera calmamente. Ele revela que aquele crime aconteceu anos atrás, naquele mesmo local, uma mulher assassinada pelo próprio marido. Harold não fez aquilo por acaso, ele queria provar um ponto, mostrar que John ainda se importa, e que, no futuro, ele nunca deixou de querer salvar pessoas. Em seguida, Harold toca em uma ferida ainda aberta, o passado de John e a perda que ele carrega. Ele explica que sabe quem ele é e por que deixou o governo, não apenas por ter sido traído, mas porque, no fundo, ele nunca quis causar mais danos, ele queria proteger. Harold deixa claro que os dois têm algo em comum, ambos perderam alguém, e ambos sabem o que isso significa. Então, ele oferece algo que John não consegue ignorar, uma chance, a oportunidade de impedir que outras pessoas tenham o mesmo destino, de mudar a história de alguém antes que seja tarde. Ao mostrar novamente Diana, ele reforça, ainda há tempo. Dessa vez, John aceita. Harold então leva até a sua base de operações, um prédio que está em um tipo de limbo jurídico, praticamente invisível para o sistema. O local é perfeito para operar sem levantar suspeitas. Lá, Harold entrega a John várias identidades falsas, cartões de crédito e acesso a recursos que não podem ser rastreados. Tudo foi cuidadosamente preparado para garantir liberdade total de ação. Em seguida, ele mostra a lista. Apenas números, sem nomes, sem explicações. Cada número representa uma pessoa envolvida em um possível crime violento prestes a acontecer. Agora, o foco é Diana. John começa a segui-la discretamente. Harold explica que ela se mudou recentemente para a cidade após a faculdade e construiu uma carreira sólida como promotora adjunta, com um histórico impressionante de condenações. Mas isso também significa que ela acumulou inimigos. Para entender melhor a situação, John decide invadir o apartamento dela. Ele acessa o computador, faz um backup completo dos dados, extrai informações do celular e ativa o microfone para monitorar suas conversas. Além disso, invade o sistema de câmeras de segurança próximas, garantindo que possa acompanhar todos os movimentos dela sem ser detectado. Após dias observando sua rotina, alguns padrões começam a surgir. Diana teve um relacionamento com um colega de trabalho, mas foi ela quem terminou. Mesmo assim, o homem continua insistindo, tentando reconquistá-la sem sucesso. Ela o rejeita repetidamente, e isso acende um alerta, principalmente porque muitos crimes violentos estão ligados a relações pessoais. Esse homem é Wheeler, um advogado divorciado, com problemas financeiros, responsabilidades familiares e uma carreira em declínio. Um perfil instável, mas ele não é o único suspeito. O segundo é Pop, um criminoso que está sendo processado por Diana, acusado de matar seus próprios comparsas durante uma negociação de substâncias que deu errado. Além disso, uma grande quantia em dinheiro desapareceu. Durante o crime, um dos envolvidos sobreviveu e conseguiu chamar a polícia. Mesmo assim, ainda existem inconsistências. O próprio Pop chegou a afirmar que, se fosse o responsável, teria eliminado qualquer testemunha. Isso faz Diana desconfiar que algo não está certo. Determinada a descobrir a verdade, ela decide interrogá-lo pessoalmente na prisão. Ela deixa claro que não aceita ver inocentes sendo condenados injustamente e acredita que o verdadeiro culpado pode ser outra pessoa. Na visão dela, quem realmente sabe o que aconteceu é alguém próximo à vítima, possivelmente o próprio irmão. Ao ouvir isso, Pop muda completamente de atitude. Ele a alerta, diz que existem pessoas perigosas por trás daquele caso, pessoas que matam sem pensar e têm proteção. Se ela continuar investigando, pode acabar morta. Mesmo assim, Diana não recua. Ela garante que vai continuar investigando, porque é o dever dela. Enquanto isso, John continua escutando tudo à distância. No dia seguinte, ele tem mais uma lembrança do passado. Dessa vez, um momento mais íntimo com sua companheira, onde ela pede para que ele abandone o trabalho e fique ao seu lado. Cansado da vida que levava, sempre longe e ausente, John revela que já havia tomado essa decisão. Ele estava pronto para mudar, mas essa chance nunca chegou. Enquanto assistiam às notícias, os dois presenciam o ataque às Torres Gêmeas, um evento que muda completamente o rumo de suas vidas. De volta ao presente, John continua focado em Diana. Em certos momentos, ele percebe Wheeler entrando no escritório dela de forma suspeita. Ao investigar, descobre que ele acessou documentos importantes, o que levanta ainda mais dúvidas. Isso faz John considerar que talvez Wheeler esteja envolvido em algo maior. Para aprofundar a investigação, ele decide procurar Mike, o irmão de Pop. Mas, ao se aproximar, o jovem entra em pânico e foge, acreditando estar sendo perseguido. John tenta acalmá-lo, dizendo que não quer machucá-lo, mas Mike não confia e começa a gritar por ajuda, chamando a atenção de pessoas ao redor. Mas, antes disso, consegue colocar discretamente um rastreador na mochila do garoto. Agora, com a situação ficando mais perigosa, John conclui que precisa se preparar. Ele decide se armar. Para isso, vai atrás de Anton novamente, com a intenção de acessar o arsenal de armas do pai dele. Com a ajuda de Harold, ele localiza o lugar. Ao entrar, encontra vários homens armados reunidos. Ele tenta se misturar, fingindo ser um deles, mas Anton o reconhece do metrô e alerta os outros. Os homens sacam as armas, mas John não demonstra qualquer preocupação. Com movimentos rápidos e extremamente precisos, ele neutraliza todos em questão de segundos. Sem hesitar, recolhe as armas, coloca tudo em uma sacola e sai como se nada tivesse acontecido. Enquanto foge de táxi, Harold entra em contato com uma informação urgente. Mike foi localizado e está prestes a ser morto. John muda imediatamente de rota. Com inteligência, ele se antecipa e cria uma emboscada.
Ele intercepta o veículo dos criminosos usando munição de fumaça, fazendo o carro perder o controle e colidir. Em seguida, neutraliza todos com tiros nas pernas, evitando mortes. Mas, ao revistar os homens, ele percebe algo inesperado. Eles não são criminosos comuns, são policiais. Investigando mais a fundo, John descobre a verdade. Existe uma unidade corrupta que usa o próprio sistema para cometer crimes, roubar dinheiro e eliminar qualquer testemunha que possa atrapalhar. Entre eles está o detetive Fusco, responsável por manipular provas e incriminar inocentes. Isso explica tudo, inclusive o caso de Pop. Pouco tempo depois, a situação piora. Pop é assassinado dentro da prisão, eliminado antes que pudesse revelar qualquer coisa. Agora fica claro, alguém está limpando todas as pontas soltas, e o próximo alvo pode ser Diana. Enquanto isso, Harold decide contar toda a verdade sobre a máquina. Após os ataques de 11 de setembro, o governo passou a monitorar tudo, mas precisava de um sistema capaz de organizar esse volume absurdo em dados. Foi então que ele criou a máquina, mas para funcionar, ela precisava classificar os eventos. Os considerados relevantes eram enviados para agências como a NSA e o FBI. Já os irrelevantes eram apagados todas as noites, e foi isso que começou a atormentá-lo, porque, mesmo sendo classificados como irrelevantes, ainda eram vidas humanas. Por isso, Harold encontrou uma forma de acessar esses dados antes que fossem apagados. Com essa nova compreensão, John passa a levar a missão ainda mais a sério. Agora ele sabe exatamente o que está enfrentando. Com tudo indicando que Diana pode estar em perigo, John decide observá-la ainda mais de perto. Em determinado momento, ela recebe uma ligação de um número desconhecido, marcando um encontro em um local isolado com pouco tempo de antecedência. Algo claramente suspeito. Sem perder tempo, John rouba um carro e começa a segui-la. Ao chegar ao local, ele percebe a presença do grupo de policiais corruptos se aproximando lentamente. A situação parece prestes a explodir. John se posiciona, pronto para agir, mas no último instante, algo o faz hesitar. Diana não está sendo ameaçada, ela está conversando com eles com calma. Então, a verdade vem à tona. Ela não é a vítima, ela é quem está no controle. Diana é a líder da operação. Ela revela que descobriu que Wheeler estava investigando por conta própria e que poderia expor tudo. Por isso, decidiu eliminar qualquer risco antes que fosse tarde. Enquanto tenta sair sem ser percebido, John é surpreendido por Fusco, que o intercepta e o leva até o restante do grupo. Eles o interrogam, desconfiando de sua identidade e acreditando que ele pode estar ligado a algum cartel. John permanece em silêncio. Isso faz com que um dos policiais o agrida brutalmente, até que ele perca a consciência. Mais tarde, enquanto está sendo transportado por Fusco, John acorda e vira o jogo. Ele revela que sabe exatamente quem ele é e quando começou a se corromper. Expõe detalhes da vida de Fusco, deixando claro que ele não é igual aos outros. Diferente dos parceiros, ele não entrou nisso apenas por ganância, mas por pressão e circunstâncias. Isso faz Fusco hesitar. Aproveitando esse momento, John propõe um acordo. Ele diz que pretende continuar em Nova York e precisa de alguém dentro do sistema. Em troca de ajuda, oferece dinheiro, mas também impõe regras claras, regras bem duras. Logo depois, ele usa uma granada de efeito moral para causar um acidente com o carro. No caos, se liberta, pega a arma e cria uma cena convincente de ataque, atirando em Fusco de forma controlada graças ao colete. Com isso, transforma Fusco em uma peça dentro do jogo. Após escapar, John entra em contato com Harold e revela a verdade. Diana é a mente por trás de tudo. E mais, eles planejam matar o Wheeler naquela mesma noite. Sem tempo a perder, John parte para impedir o crime. Enquanto isso, os policiais colocam um plano em prática. Eles capturam um ex-presidiário com a intenção de incriminá-lo e fazer parecer uma vingança. Entram no prédio que o Wheeler mora e evitam passar por áreas de câmeras, se posicionando para executar o plano. Mas, no momento exato, John aparece. Ele intervém rapidamente, fazendo um homem de refém sem ser visto. Wheeler, sem desconfiar de nada, sai com seu filho. E vai embora, sem nem perceber que sua vida acabou de ser salva. Agora, com o refém em mãos, ele tenta negociar para libertar o inocente. Let him go. John ainda enfrenta outro policial e o neutraliza sem matá-lo, mantendo seu padrão de evitar mortes desnecessárias. Agora resta o desfecho. Com precisão, John dispara, neutralizando o alvo sem colocar o ex-presidiário em risco. No dia seguinte, durante mais um de seus julgamentos, Diana apresenta o que parece ser uma prova decisiva, mas tudo sai do controle. A gravação reproduzida revela sua própria voz, dando ordens diretas para executar Wheeler e executar qualquer ameaça. A verdade finalmente aparece. Toda a operação é exposta. Mais tarde, John encontra Fusco novamente. O detetive acredita que está marcado para morrer, mas John revela que já cuidou disso. Ele apagou todas as evidências que ligavam Fusco ao caso. Agora, todas as suspeitas recaem sobre outro policial, fazendo parecer que ele fugiu. Fusco pergunta se isso é verdade. John responde com frieza: não, o corpo está no porta-malas. Agora Fusco está envolvido de vez, sem volta. Antes de ir embora, John deixa claro que vai procurá-lo novamente. Por fim, ele se reencontra com Harold. Os dois reconhecem algo importante. Para o mundo, eles estão mortos. Mas agora tem um novo propósito. Harold oferece uma última escolha. John pode ir embora e recomeçar
recomeçar ou aceitar esse caminho, sabendo que ele provavelmente vai terminar em morte. Mas também é uma chance de fazer a diferença, de salvar pessoas que ninguém mais salvaria. John pensa por um momento e decide ficar. Um novo número aparece, um novo caso começa, e assim nasce uma nova missão.